Hello Builders! Seja muito bem-vindo aqui a mais um Cine Picoca. Meu nome é Leandro Cantoni, sou professor de inglês e aqui nesse quadro, no Cine Picoca, esse é o de número 2, é um quadro que eu explico algum ponto gramatical, alguma curiosidade através de uma cena de um filme, através de uma cena de uma série para vocês em inglês, beleza? Dessa vez aqui eu vou usar uma cena do filme Yesterday. Roda a vinheta que não é vinheta ainda. Yesterday é um filme que, se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir. É um filme até novo, que conta de uma possível história de se os Beatles não existissem na face da Terra. Se os Beatles não tivessem existido. Então, é bem interessante esse filme. E essa cena aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, é bem interessante. É uma cena que eu tenho um ponto gramatical que sempre me perguntam em inglês. É uma cena que o Ed Sheeran aparece no filme e ele tem um diálogo com o Jack, que é o ator, que é o personagem principal do filme, né? Essa é a cena, ó. Right, I've got an idea. Everyone, I think we can all agree that we're impressed with Jack's songwriting talent, right? Rápido, né? Eu vou colocar de novo essa cena agora com legenda pra vocês, beleza? Olha só, vai lá de novo. Right, I've got an idea. Everyone, I think we can all agree that we're impressed with Jack's songwriting talent, right? Então é isso. Vamos lá, rapidinho, beleza, Builders? Rapidinho. Quando o aluno começa a estudar inglês, ele sempre me pergunta assim, ó, qual é a diferença do inglês que se fala nos Estados Unidos com o inglês que se fala na Inglaterra, né? Qual é a diferença do inglês americano com o inglês britânico, né? Então vamos chamar assim, ó, vem aqui para a lousa, ó. Vamos chamar de inglês americano e inglês britânico assim, beleza? Então, existe a diferença principal que talvez seja o sotaque, né? Por exemplo, a palavra água, né? A palavra água em inglês americano se escreve exatamente do mesmo jeito que se escreve no inglês americano. A diferença é a pronúncia, né? O americano, quando nós temos o T entre duas vogais assim, ó, o T não é uma letra que é marcada na fala. Já o britânico, ele marca bastante os T's quando ele fala. E o ER tem uma particularidade no inglês americano, assim como o ER no inglês britânico tem uma particularidade. A palavra água no inglês americano, ela é pronunciada mais ou menos assim. Eu tenho um sotaque, eu não sou americano nem inglês, então eu tenho o meu sotaque de brasileiro, mas o sotaque americano é mais parecido com isso aqui, ó. Water. Water. Já o inglês britânico é falado water. Water, water. Percebe? O T, re. Water. Já o T do inglês britânico, water. E o ER ó, é meio que um A, water. Por exemplo, a palavra Itália. De novo, nós vemos o T entre duas vogais. Então, o inglês americano ele fala Italy. Italy. Tem quase um som de um nosso R, né? Italy. Já o britânico fala Italy. Então, os T's são mais marcados no inglês britânico do que no inglês americano. Beleza? Essa é uma das diferenças que nós temos. Uma outra grande diferença que nós temos é que o uso de algumas palavras. Às vezes a gente usa uma palavra no inglês americano que não se usa no inglês britânico. Por exemplo, uma palavra que cria-se bastante controvérsia aqui no português, né? É biscoito ou é bolacha, não é? Então, dependendo da região que você está, se fala de um jeito ou se fala de outro jeito. Não é assim? Então, olha só. Palavra cookie, biscoito, doce. Já no inglês britânico, biscuit. Então se você for nos Estados Unidos e falar biscuit, eles vão entender? Lógico que vão entender. Se você estiver na Inglaterra e falar cookie, eles vão entender? Vão entender também. É a mesma coisa. Biscuit or cookie. Airplane. Inglês americano, airplane. Inglês britânico, aeroplane.
Airplane, aeroplane, é a mesma palavra para avião, né? Por exemplo, a palavra elevator, ó, o T, né? Elevator, no inglês americano, e lift, no inglês britânico, para se falar da palavra elevador. Ok? Então, existe a diferença de algumas palavras, sim, existe, faz parte, mas eles se entendem muito bem. É a mesma coisa que você viajar numa região do Brasil, e você vai lá mandioca, depende da região que você está, você vai falar macaxeira, depende da região que você está, você vai falar aipim, mas todo mundo sabe o que nós estamos falando. É exatamente esse exemplo. Beleza? O que eu acho que talvez seja uma das grandes diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano é, vou apagar aqui, tá, builders? É o uso do verbo to have. No inglês americano, eu falo assim, ó, I have. Eu tenho. E no inglês britânico, eu falo I have got. Ou então, eles já abreviam isso, é lógico que eles vão abreviar, e falam I've got. É a mesma coisa que falar eu tenho. Deixa eu melhorar um pouquinho essa margem aqui para caber tudo numa folha só. Eu falo you have. Você tem. No inglês britânico, you've got. Você tem. Vou diminuir a letra também, tá, builders? Vai ficar direitinho aqui. Deixa eu acertar agora a margem aqui, ó. He has. Ele tem. He's got. Ele tem. Mesma coisa. Ah, mas como é que eu sei que esse apóstrofo S aqui não é o verbo to be? Exatamente por causa do got. E assim vai para toda a conjugação, né? She has. Ela tem. She's got. Ela tem. It has. Ele ou ela tem. It's got. Ele ou ela tem também. We have. Nós temos. We've got. Nós temos. They have. Eles ou elas têm. They've got. Eles ou elas têm. Beleza? Então, quando Ed Sheeran fala assim, ó, I've got an idea. Às vezes você vai pegar uma tradução simplesmente assim, ó, I got an idea. É o mais ou menos do jeito que eles falam mais sem o I've got. I got an idea. I've got an idea. Tipo, o que ele quis dizer na cena do filme? Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. I've got an idea. Ele é britânico. Beatles, banda britânica. Esse filme, britanicaço. Ed Sheeran, britânico. I've got an idea. Eu tenho uma ideia. Talvez a tradução, se você pegar uma tradução no português, talvez apareça eu tive uma ideia. Porque normalmente se falar tive uma ideia. A gente não fala eu tenho uma ideia normalmente. Apesar que eu falo eu tenho uma ideia. Oh, tenho uma ideia. I've got an idea. Isso no inglês britânico. Se fosse o inglês americano, seria I have an idea. Eu tenho uma ideia. É a mesma coisa. Ok, builders? Talvez essa seja uma das maiores
diferenças entre o inglês americano e o britânico seja o uso do verbo have. De novo, se você estiver nos Estados Unidos e falar I've got, eles vão entender. Se você estiver na Inglaterra e falar I have, eles vão entender. Lembrando que esse I've got é a abreviação de I have got. You've got é a abreviação de you have got. He's got é a abreviação de he has got. She's got. E assim vai. Ok? Eu traduzi uma música do U2 no long play da semana passada e ele canta assim, ó. What you got, they can't steal it. What you got significa o que, builders? O que você tem. Eles não podem, eles não conseguem roubar. What you got, they can't steal it. No, they can't even feel it. Oh, come. Lembra? Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem. What you got seria mais ou menos isso aqui, ó. What you've got. O que você tem. Então é muito comum a gente ver a palavra assim, ó. I've got. Ou então simplesmente na velocidade da fala, I got, para eu tenho. Essa é a conjugação certa. I've got, eu tenho. E por causa dessa conjugação, veio essa aqui. Eu tenho. E aí, é claro que depois tem o uso do verbo auxiliar, aquela coisa toda. Esse não é o intuito dessa aula de hoje. A aulinha aqui de hoje é só mostrar para você essa cena e ver o uso dessa conjugação do verbo do jeito britânico de falar. I've got an idea. I've got an idea. Eu tenho uma ideia. Beleza, builders? Esse é um jeito legal de se estudar inglês. Tá vendo, ó? Eu vou pegar a frase e vou pegar a cena de novo com legenda, ó. Agora que a gente já sabe o que está sendo falado, I've got an idea. Vou deixar só essa partinha para vocês, ó. Escuta aí, ó. Right, I've got an idea. Everyone, I think we can all agree that we're impressed with Jack's songwriting talent, right? Vou pegar essa frase inteira para vocês entenderem, ó. Right, I've got an idea. Everyone, todo mundo, presta atenção aqui. Galera, everyone. I think we can all agree that you are impressed with Jack's songwriting talent, right? Ó, então, beleza. Right. I've got an idea. Eu tenho uma ideia. Everyone, galera. I think we can all agree that you are impressed with Jack's songwriting talent, right? Acho que todos nós podemos concordar, conseguimos concordar que nós estamos impressionados com o talento de composição do Jack, certo? Escuta a cena de novo com legenda. Right, I've got an idea. Everyone, I think we can all agree that we're impressed with Jack's songwriting talent, right? Agora vamos tirar a legenda. Right, I've got an idea. Everyone, I think we can all agree that we're impressed with Jack's songwriting talent, right? Ficou mais fácil entender? Estuda assim, ceninhas pequenas assim. Cenas pequenas, estude assim. Então, quando ele fala aqui, ó, I've got, é o jeito britânico de se falar eu tenho. Beleza, builders? Obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui se você gostou, se você não gostou, se tem alguma sugestão de cena, vai ser bem legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa falar inglês. Tá bom, builders? Obrigado, viu? See you. Bye bye.